Você é um gaffer. Sim. O que é um gaffer? É um antigo, o que a gente falava, chefe eletricista, é mais do que chefe eletricista. O que é exatamente um gaffer? É, um gaffer, na verdade, ele é o cara que está mais perto do diretor de fotografia e da produção e que distribui os trabalhos pertinentes da fotografia para a equipe. Diferente do chefe de eletricista que executa o trabalho na filmagem, todas as necessidades, blá, 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 blá. Mas o gaffer, ele participa ali do processo criativo junto com o fotógrafo. E aí a diferença ele entende ali o sonho, a ideia, o ideal da fotografia, faz caber dentro do orçamento que a produção tem e depois executa junto à equipe, aí com o chefe de eletricistas, maquinistas, tal. Então, essa é basicamente a diferença, né? O gaffer participa um pouco mais do processo. Mas ele tem que ser um eletricista anteriormente. Ele tem que ter participado daquela Eu acho, ou não? Eu acho que sim, eu acho que é um caminho, porque você primeiro tem que lidar com a equipe, com a equipe. Tecnicamente, você tem que saber todos o que cada um faz, ou para que serve e como utilizá-los. Então, É possível um cara ser gaffer sem ter sido um eletricista ou um chefe eletricista? hoje eu acho que é. Hoje eu acho que sim, porque eu acho que tem que ter os dois, né? Você tem que ter a teoria e você tem que ter a prática. A prática você vai conseguindo no dia a dia, né? Coisa que antigamente era um pouco mais difícil, eu diria que impossível, né? Se você não tivesse uma certa prática, você dificilmente... Porque a função do gaffer, embora tenha essa questão do tripé aí, produção, conceito e execução, o que vai valer mesmo, o que o gaffer realmente faz a diferença, um cara que para que ele é contratado, é exatamente na questão técnica, na execução da tarefa, né? Digamos que você tem um filme que seja um pouco mais contrastado, que seja um pouco mais escuro, que tenha um look. Como executar tudo isso, você passa pelos equipamentos e pelas pessoas, né? Com quem faz melhor o quê? Que equipamento faz melhor aquilo, se é mais assim ou mais assado. Isso é que eu acho que é a diferença. Então, não dá, eu acho que não dá, não. Mas ele trabalha especificamente com a área de fotografia, né? É a parte de imagem do filme. Ele só enfim, a função dele incide sobre essa área específica. Sim, só sobre essa área. Mas aí você tem todo Não que os outros componentes da equipe não sejam de confiança, mas o diretor de fotografia pega e passa para você essa história, passa para o gaffer essa coisa. E você sai junto, por exemplo, tem um movimento de câmera XY tal que ele quer. Ele te passa isso, você conversa com o maquinista, passa a ideia qual que é, o chefe da maquinária vai desenvolver, ver o que é. Quando chegar a discutir como vai ser feito aquela... Ação. Como você vai desenvolver aquele trabalho, como é que você vai montar aquilo, já está com 90% do caminho andado, né? Então aí o fotógrafo vai, isso assim, menos aqui, mais lá, e você vai. Porque ele tem mais tempo de ficar com o diretor, Claro. de ele se entender melhor com ele. Essa função é uma função relativamente nova. Eu não me lembro de ter essa função no cinema antes. O fotógrafo falava com o chefe eletricista e acabou a brincadeira, me parece. Ou estou errado? Sim, era isso. Aqui depois, mas gaffer já existe
Uma coisa do sim. cinema americano. Aqui, Aqui. isso eu sou do tempo disso. Eu sempre também... eu até fiquei bastante tempo relutante em assumir esse título de gaffer. Eu sempre achei que eu fosse o chefe de eletricista. Porque, porra, qual a diferença? Eu fazia tudo isso, só mudou o nome, né? Claro. Mas agora, mais agora... Você está vendo a diferença. Aí já se caracterizou mais um pouco do gaffer, até por uma questão de grana, né? De você não ter o gaffer e o chefe de eletricista. Então, você não tem essa figura. Então, de verdade... A figura do chefe eletricista desapareceu. Não, o cara é gaffer, mas você não tem o seu chefe de eletricista mais os eletricistas. Claro. Então você continua sendo um chefe de eletricista que tem o título de gaffer. Só que você passou além. Então, se você pôr como funciona uma equipe americana, é isso. Você tem o gaffer, você tem bem claro quais são essas funções. Aqui, para nós, não. Aqui você tem mais... E diferente do que a gente vivia antes, né? Como a gente trabalhava antes, também que as coisas, de uma certa maneira, foram se simplificando um pouco mais, né? As relações foram se simplificando, mas, em compensação, as equipes aumentaram. Hoje, eu acho que está muito maior em várias áreas, né? Então, legal. Agora que a gente falou isso, vamos fazer um flashback violento. E como é que você começa no cinema? Como é que você começa na atividade? Bom, lá atrás, 1900 e bolinha, mas 1900 e bolinha, eu estou dizendo 1976. Tinha um amigo e tal, aquela coisa toda. Pô, você quer ver como é que faz filme? Pô, legal, né? Isso deve ser uma coisa legal, né? E faz filme, a gente trabalha com filmagem e tal. Sabe? Pô, legal. Pô, tô afim, sim. Tem umas meninas lá, tem, pô, legal. Aí esse cara me levou para acompanhar um filme, uma produção, eu nunca tinha visto, em Itu, um filme que chamava-se, eu vou lembrar aqui agora, assim, Internato de Meninas Virgens. Oh, que beleza, para começar. Produção Antônio Polo Galante. Muito bem. Aí chegamos lá, né? Pô, você põe no chanchada, cara, puta, legal e tal. Vamos lá. Cara, fui... Vai ser figurante lá, então. Entra lá no meio, fica ali e tal. Eu falei, tudo bem. Fui. Aí eu fui vendo que tinha um pessoal lá que precisava de ajuda, precisava levar coisa pra lá, levar coisa pra cá. Eu comecei a ajudar ali. Fui indo, fui ajudando, acabou o dia, falou, pô, legal, quem é esse cara aí que tá? Pô, traz ele de volta aí amanhã. Grandão. Pô, molecão, forte pra caramba, carrega, corre, aí tava, ok. Fui lá no outro dia. Aí passou uns 3, 4 dias, falou, você não quer ganhar uma coisinha aí, uma mixaria pra ajudar a gente aqui? Então, falei, pô, tô dentro. Vamos lá. Pô, me encantei com aquele negócio todo, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi, logo em seguida, assim, acho que no 4º dia, teve um negócio de noite. Ia filmar de noite. Aí, pô, tudo bem. Aí tem lá uns caminhões e tal, aquela coisa toda. Aí tinha um velhinho lá que mandava pra caramba. Ele falava, põe aqui, põe lá. Aí ia começando a acender umas coisas assim. Pô, falei, porra, é isso que eu quero fazer, cara. Achei o máximo aquele cara ali, do nada, assim, à noite, de repente você vê um monte de coisa aparecendo, tá, os atores, as coisas acontecendo ali. Hoje, nós olhando a isso, não é nada demais, né? Mas, pô, um molecão de 18 anos, 17 para 18, nunca tinha visto. Aí foi onde eu achei muito legal essa função, que era o Souza. O Souza, que Souza, chefe de eletricista, né? Que era o chefe de eletricista desse trabalho. E que é finado Souza já. Era remanescente da Veracruz, né?
estúdios de cinema, que foi esse mercado que absorveu essa turma toda, né? Então eu entrei sendo ajudante desse povo, como teve tantos outros, né? Você ficou próximo da elétrica. Exatamente, pedi para entrar ali, porque aí passou todo um processo de aprendizagem, de carregar muito peso. A coisa era pesada, né? Os equipamentos eram pesados. Muito pesado, imagina. Quem era o fotógrafo desse filme? Você lembra? Oswaldo de Oliveira. O Carcaça. Popular Carcaça. Que depois cheguei a trabalhar em vários filmes com ele também. E esse equipamento era um equipamento remanescente da Vera Cruz, Ainda sim. Tinha várias coisas. Começava a ter algumas coisas mais leves, mas ainda tinha muito equipamento pesado. Os refletores de Fresnel começavam a ser substituídos, aqueles de ferro, porque era de ferro, cara. Você imagina hoje um refletor, o LED, essas coisas. Hoje mesmo estava vendo, tem um 10.000 de LED, 10.000 watts. Antigamente, a lâmpada de um refletor de 10.000 watts era quase um balão chinês, assim, desse tamanho. Né? E ele era um peso... Porra, o refletor era de ferro, cara. Pô, ferro mesmo. Você precisa pegar em 2 aqui. Fora que para ligar também, olhando isso lá atrás, eu não sei como a gente sobreviveu, porque, porra, o risco de tomar um choque e morrer eletrocutado com aquelas coisas todas na água, na chuva e tal. E era na mão, vamos lá, né? Não tinha muita proteção. Isso é engraçado, né? Então, não tinha. Você trabalhava com eletricidade pesada e não tinha muito... Não tinha segurança. Existia segurança do que você sabia o que ela podia acontecer. Então, as pessoas tomavam cuidado, se isolavam, tentavam, mas, pô, a vulnerabilidade era muito grande. Porra, toma cada chocão também. E você começou a trabalhar nisso e continuou se encantando pelo negócio? Sim. Então, aí eu fui começar... Aí eu falei, pô, quero trabalhar com vocês. Aí parei de estudar, aquela coisa toda e tal, família, aquela coisa toda. Aí me absorveram nesse trabalho. E eu todo feliz, mas eu não tinha a menor ideia do que eu tinha feito. Porque eu não via filmar, né? Você via pra lá, correndo pra cá, fazendo as coisas que tem que ser feitas. Porque eu era, ainda nesse início, você era digamos assim, um estagiário faz tudo. Então, você ajudava na produção, precisa não sei o que lá, buscar nada. Depois desse filme, aí me chamaram para ser um ajudante faz tudo, mas da equipe do Souza, da equipe da elétrica. Especificamente ali com eles. Aí, então, você já não era um faz tudo do filme. Né? Que foi onde eu gostei muito, por isso que pedi. Você começa a se encaminhar agora para uma direção. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero ser mesmo, quero fazer. Aí nesse um pouquinho depois, eu fui estudar especificamente, fazer curso técnico. Você fez? Fiz. Teórico? Fiz 3 cursos técnicos, que era o Senai, que eram essas coisas mais formadoras de profissional. Mas o Senai tinha um curso técnico relacionado a cinema? Não, nada a ver, de eletricidade. De eletricidade. Fui aprender eletricidade, não tinha uma coisa da fotografia. Isso eu vim depois sozinho por refletores, conta. Não tinha nada disso? Não, nada disso. Isso foi tudo pesquisa por conta, né? Mas já te deu, de alguma forma, você ficou familiarizado com o assunto, pelo menos. Não, sim, totalmente. Porque pelo menos eu sabia como não morrer eletrocutado. Isso já era uma grande... E nem eletrocutar alguém. Isso já era um avanço, porque, pô, era terrível, né? Essa coisa assim, se você olhar para trás, né? Porque era muita carga elétrica, né? Era porque, tecnicamente, você tinha toda a voltagem em 110, né? 110 volts, o que te demandava uma amperagem muito grande. Então, qualquer choque, qualquer contato, era realmente um choque muito forte. Podia... Não teve pouquíssimos... Eu acho que até hoje... hoje nem tanto, né, que está diminuindo, mas até há 2, 3 anos, 5 anos atrás, é surpreendente que não tenham tantos casos de fatalidades com a questão da eletricidade, no cinema, no show. O Sagatio teve um problema lá em Recife, que ele ficou internado, né?
que um cara fez alguma imprudência com um equipamento dele e estava perto, explodiu tudo. Pois é. Então, ainda dentro da quantidade das coisas que acontecem, tamanha era a insegurança. Agora, dos 5 anos E naquelas equipes que você circulava, quantos eram os eletricistas? Entre eletricistas e auxiliares, como você, eram equipes grandes? Então, não eram tão grandes. Não eram tão grandes. Você tinha o chefe de eletricista e mais 4 pessoas. Nós estamos falando, por outro lado, nós estamos falando no cinema da Boca. Ou não? Não só da Boca. Quando, por exemplo, você tinha os filmes, por exemplo, o Galante. O Galante fazia lá os filmes. Aí depois tinha que eram os filmes, como se falava, né? Pô, vamos fazer um filme de arte, que é o que ele chamava filme de arte, que era fora a porno chanchada, aquela coisa toda. Então, aí que um pouco mais elaborados, que você tinha... Aí mudava um pouquinho, era um pouquinho maior, você tinha um pouco mais de gente. Até porque também as coisas eram mais complicadas. As cenas em si tinham... Mais requinte, exatamente. Tinha uma historinha mais a contar. Na porno chanchada era uma coisa, entra aqui, vai, tá, uma piada, pum, corta, é outra coisa. Tá. Que era isso também, né? Então, você tinha umas equipes pequenas. Mas muito prática, porque mas muito prático, você não tinha muito tempo para fazer. E não tinha, porque como era uma época também assim, muito de... Você não tinha dinheiro de fora, isso era dinheiro do produtor, né? Então, assim, você recebia em dinheiro por semana no set. Em dinheiro? Em dinheiro. Aí vinha um cara com a mala, fazia a fila. Quem é dessa época aí? Todo mundo que tá aí lembra dessa história. E 4 semanas no máximo, né? Pô, 5? Sem falar, pô, esse filme é complicado. 5 a 6 semanas e tal. Mas sempre você pegava por ano. Por exemplo, eu trabalhava com Carcaça, por exemplo, com Oswaldo, era por ano. Ele sabia que o Galante ia fazer 4, 5 filmes no ano. O Cinedistre, por exemplo, ia fazer um outro, ele ia lá. Então, você tinha trabalho o ano inteiro. Sabia que tinha que ir. Todas as equipes, porque eram muitos filmes que se produzia. Você acha que aquele cinema tinha algum apuro técnico ou não? Isto é, você acha que aqueles técnicos... Ou eu vou pegar o caso do Carcaça, por exemplo. Você acha que o Carcaça, que não fez uma carreira fora de lá, ele não fez. Ele poderia ter feito? Ele tinha condições de fazer? Não fez por outras razões? Sei lá o quê? Eu acho que sim, porque vamos pegar outro exemplo, o Toninho Meliandi. Ele também fez, ele teve filmes brilhantes. O Carcaça era um bom fotógrafo também, tinha qualidade técnica e fazia o que demandavam dele, na verdade. Eu acho que se ele fosse partir, se tivesse outros filmes, a oportunidade de fazer outros filmes, acho que também faria bem, porque ele tinha um conhecimento, todos tinham um conhecimento técnico bom. Sim, todo mundo tinha. Tinha, porque esses caras todos trabalharam com o cinemão lá da Vera Cruz, da Maristela, de outros filmes. Eles vieram dessa... A formação deles foi lá, né? O Souza, por exemplo. Né? O Souza, por exemplo. Pô, eu chamava de senhor, era seu Souza, pô, só faltava... Você aprendeu muito com ele? Muito, cara, muito. Foi um cara... E um esquema rígido, que era realmente essa. Não estou nem dizendo que só deva ser assim. Claro. Mas era uma questão de você realmente tinha que aprender a fazer. Porque um erro você pode perder aquela filmagem. Claro. Por exemplo, E você pode perder aquela filmagem, você está pondo uma parte importante do filme, que tinha pouco tempo para fazer. Não, acabou. Não tem. Você, enquanto prestador de serviço, estava fora. E você foi sentindo o seu próprio progresso? Eu me lembro que você trabalhou até com o Anselmo lá, né? Sim, eu cheguei a fazer filmes com o Anselmo como ator, já na Porto Chanchás, né? E como diretor também. Não vou me lembrar o nome agora, mas eu fiz. E fiz com ele como diretor uma coisa que foi aquele famoso lá do Pelé, Joga contra o Crime, dos Trombadinhas e tal. Era ele? Era o Anselmo diretor. Eu sabia. E o Oswaldo, fotógrafo, o Carcaça.
Aí sim já foi uma equipe maior, já foi uma outra coisa, já era mais do cinema. Já era uma outra coisa, né? Ele como o tamanho dele. Ele fazia vários filmes lá como ator, Pontinhas, aquela coisa toda e tal. E não sei, mas deve ter sido os últimos filmes que ele dirigiu. Né? Esse daí. O Pelé mudou de nome depois, era os Trombadinhas e tal. Você se deu bem com ele? Era um cara fácil de lidar? Era. O Anselmo sempre foi tranquilo. Tinha os estrelismos dele lá, as coisas que tinha, mas era. O Carcaça também, né? Era um cara fácil. O Carcaça não. O Carcaça era muito difícil lidar. É mesmo? Era muito difícil, era. Ele era... Porque era intempestivo, impaciente, intolerante, cara. Era tudo pra ontem e tal. Uma característica dele. Por outro lado, você aprendia muito que você fazia se esforçar para não errar. Falar assim, pô, não posso tomar um esporro, mais um esporro. Você tomava um esporro sem fazer nada errado. Imagine fazendo errado como é que é. Então, você automaticamente, a molecada corria atrás, né? Então, quem mais você trabalhou lá? O Meliante, você trabalhou? Trabalhei com Bom, ele. né? Trabalhei com o Calão, Rachenbach, lá na Boca também. Sim. O Calão, trabalhei com... Ele como fotógrafo? Ele como fotógrafo, ainda lá. Pô, trabalhei... Com todos eles. Eu fiquei lá de 76 até 79, 80. Sim. Pô, e foi lá numa época que se produzia muitos filmes, né? Trabalhei com o Jean Garret, trabalhei com Cláudio Cunha, os produtores e tal, né? Aí de fotógrafo também... O Tony Rabatoni, você chegou a trabalhar? Não. Não, com o Tony Rabatoni, não. Não. Eu trabalhei com o Meliante, com o Carcaça, assim que eu tô lembrando aqui agora, com o Carlão, com o Pio Zammuner. O Pio fazia muito filme do Mazzaropi, né? Depois foi fazer, mas fazia filmes fazia? lá. Também foi fazer lá. Difícil lembrar todos não, agora. E mas... você migra para a publicidade, né? Migro para a publicidade. Fui levado por um produtor. O que aconteceu? Você esgotou teu ciclo da Boca? Na verdade, eu nem tinha essa noção e nem foi por isso. Foi porque alguém que fazia publicidade, esse produtor, que era o Wilson Marques. O Wilson fazia... E fazia uns longas também, de vez em quando e tal, aquela coisa toda. Depois viu o trabalho e falou, pô, você é um cara legal, acho que você vai se dar bem. Quer ir ver? Fazer? Pô, vamos. Aí fui para uma empresa que era a Espiral na época. A Espiral, naquele áureo tempo, de muitos filmes, de muita produção e tal. E, na verdade, o dinheiro da produção era melhor, você ganhava melhor. A publicidade já naquela época já pagava melhor. E você tinha mais condições de trabalho, que é onde estava o dinheiro, né? Claro. Quando você trabalha, você fala de equipamento, por exemplo? De equipamento. As produtoras, a maioria tinha seu equipamento, tinha locadoras surgindo que você tinha condições de alugar aqueles equipamentos. Porque várias vezes os nossos filmes da Boca, você tinha um equipamento, não tinha nem condições de alugar, porque o filme tinha um orçamento muito minguado. Você alugava alguns, você não tinha acesso assim a todo. Diferente de como de ponta vinha para a publicidade. Vinha para a publicidade. E isso me interessou também. Ali que eu fui também, começou uma evolução maior. Que aí quando eu comecei a pensar, a ver, a conhecer outras pessoas, a conhecer mais, me interessar mais, eu falei assim, pô, eu preciso estudar fotografia. Agora que eu sei eletricidade, eu não sei nada de fotografia. Precisamos começar a entender o que é isso. Aí foi onde eu comecei a buscar cursos, fiz cursos. Você fez? Esses, assim, praticamente de correspondência, né? Tem um curso aí, porque não tinha esses workshops, essas coisas que nem tem, assim, era mais difícil. Então você ia fazer um curso de fotografia still, né? Eu cheguei a fazer. Agora, o estilo de trabalho dentro da publicidade mudava muito para um eletricista. Você foi como eletricista aí? Sim. A minha posição ali ainda, essas coisas de gaffer e tal, isso não passava. E nessa época, por exemplo, é isso. Por exemplo, quando eu cheguei na Espiral, você tinha lá já caras que vinham de uma outra produtora, mais antiga ainda, que era a Lynx, que eram muito mais experientes. Então, quer dizer, foi um salto. Realmente, o trabalho mudava. Porque a demanda era muito maior.
a necessidade de você era maior, porque você tinha mais luz, por incrível que pareça, era menos tempo, você tinha mais equipamentos. Na publicidade. Na publicidade. Era muito mais luz, eu acho. E tinha uma rivalidade danada na época, cara. Mas uma rivalidade, assim, quem fazia publicidade achava quem era de longa o resto da coisa. E os caras que faziam longa chamavam os iluminador de latinha, né? Que é os caras que só sabiam iluminar a coisinha de coisa. Então tinha uma rivalidade muito grande. Eu acho que até uma rivalidade que era muito vítima do momento histórico, né? Um momento de ditadura que, de repente, você, publicitário era um cara que aderia ao regime, a Boca resistia a isso. Você, não sei se na parte técnica você sentia isso, mas na parte de direção, certamente. Tinha esse negócio, né? Esses caras são vendidos ao capital estrangeiro, não sei o quê. E os outros eram uns mendigos, vagabundos, não sabiam nada. Era muito clivado, né? Muito... Sim, principalmente porque a gente vivia muito próximo da ditadura ali na Boca. Próximo que eu me refiro aos cacetetes, aquelas coisas todas. Porque vira e mexe ali tinha problema, né? Alguém que falava alguma coisa. Alguém, então, pô, ali naqueles meios de Rua do Triunfo e tal, era vira e mexe. Porra, a gente apanhando ali direto. Porque quando... Porra, diretores, caras que escreviam um roteiro, às vezes, para filmes de porno chanchada, pô, os caras de repente eram... O escritório do Galante eu já cheguei a ver ser invadido por neguinho lá, porque tinha uma produção, que era um filme, uma porno chanchada, que aí também era uma brincadeira, chamava assim, E Agora José? Isso era um filme que, o que tratava-se o filme? Um cara engajado politicamente, que é contra a ditadura, e é preso. Só que esse cara é preso em um lugar onde todos os guardas, todas, né, porque eram só mulheres, era um presídio de mulher, e esse cara foi preso. E aí acontecia toda aquela coisa que era comum a porno chanchada. Mas só por esse fato do cara ser um cara político, que foi preso porque falava, gerou um puta de um problema. Cara. Invadiram o escritório do Galante? Essas coisas aconteciam, né? Então, essa rivalidade, como você bem disse, tinha muito disso. Agora, a gente não pode esquecer uma coisa também. Ninguém toca nesse assunto, ou quer dizer, ninguém toca, muita gente toca, mas não com a frequência que eu acho que devia tocar, que é o seguinte, a ditadura não era só contra as pessoas que eram politicamente contrárias a ela. Era também contra pessoas que tinham costumes que eles não apoiavam, que era o caso da Boca. Eles achavam que a Boca era a dissolução da família brasileira, com mulheres peladas, não sei o quê, viciados. E os publicitários eram os ramínhos certinhos, eram os pais de família, era a família correta. Isso que também era um grande problema. Porque às vezes a Boca podia não fazer nenhum filme político, eles iam odiar do mesmo jeito. Isso é verdade, porque muitas vezes, por exemplo, tinha muito daqueles cinemas dali do centro, né, do Marrocos, Arte Palácio, Olido. Então aquele cinema eram filas, fazia-se filas para ver os filmes. Então, quer dizer, como investimento, era um investimento seguro, porque você colocava, voltava, claro. e tudo certo, porque você tinha o público. Claro. E era um público, pô, de maneira geral, porque não era só sacanagem. Aliás, de sacanagem, o que tinha naqueles filmes? Olhando hoje, uma novela das 6 tem mais sacanagem do que tinha as porno chanchadas. E isso era vendido também, né? Porque o ator que fazia alguma coisa assim... Eu lembro que, por exemplo, esse tal filme que eu fiz aí pela primeira vez e tal... Porra, minha mãe era viva e tal. Falei, pô, tô trabalhando no cinema. Pô, legal, pô, levei minha mãe. Era uma estreia no Arte Palácio. Você levou? Levei minha mãe, pô. Assim, pô, ingresso. Depois, meu pai já era falecido e tal. Minha família era minha mãe e eu. Aí levei minha mãe, puta que... Saiu 5 minutos de filme. Ela falou... É isso que você faz, né? Ficou lá, assim, elegantemente até o final? Metade do filme. Falou, vamos embora, eu não quero ver mais isso, vamos embora. Eu falei, nunca mais quero saber dessas coisas que você faz. Então tinha essa venda para as pessoas, cara. Minha mãe era uma senhora mineira e tal, tudo bem. Você até entende, mas de maneira geral, era isso, todo mundo era
pinguço, vagabundo, drogado. As mulheres não tinham o menor respeito, essa coisa toda. Então a ditadura também era. contra. Fala assim, pô, isso daí era pior. As coisas assim. Vários lá, né? Amor livre, não sei, cabeludo, exatamente. E a publicidade era o contrário, todo mundo muito elegante, muito certinho, pai de família e tal, não sei o que, eram os caras aliados, né? E era uma bobagem, porque tinha dos dois lados, tinha... Era loucura, exatamente. Mas era a turma do bem, né? A turma de bem, né? O pessoal que... Bom, daí que você entra na turma do bem. Aí tá, então, aí eu vou pra turma do bem. E mesmo quando você pergunta se tinha e tal... E qualquer coisinha que acontecer, mas também veio da boca, pô. É da boca, ele não vai saber, ele não tem a menor noção. Tinha comigo, exatamente, entre os técnicos, cara. Né? Nossa, não sabia disso. Mas sempre rolou, imagina. Depois, não, mas claro. No começo, assim. Eu vou te dizer, o primeiro, eu fui fazer um filme chamado-se O Pichote do Babenco. Foi o grande, nosso querido Rodolfo, que fotografou. Eu não conhecia nenhum deles, porque eu estava chegando na Espiral. Então tinha o Miron, que era o diretor de produção, produtor e tal, e estava encarregado e tal. E tinham dois técnicos que o Rodolfo trabalhava muito com eles, que era o Esmeralda e o Mike Ford, infelizmente, falecidos os dois. O Michael agora, mais recentemente e tal. Que era da elétrica e assistente de câmera. O chefe de eletricista... E o assistente de câmera foquista, dentro dos comerciais e tal. Aí, quando foi fazer o Pichote, eles estavam recrutando equipe. E estavam selecionando pessoas, quem estava interessado, ir lá preencher uma ficha para várias coisas, tanto para figurante, porque tinha esse modelo também. Olha, vai ter... Você não tinha essa facilidade, né, de enviar e tal. Você tinha que ir lá, preencher uma ficha, fazer essas coisas todas. Pô, eu fui me candidatar para a equipe. Eu falei, pô, quem tem ainda para aí? Você já não estava na Espiral? Ou não ainda? Chegando. Chegando. Mas... Então dava para você fazer um longa? Sim, porque eu era freelancer, né? Você não era contratado da Espiral. Não era funcionário? Não. Na funcionário também tem um antiguíssimo tal, que chamava-se Simão. Eu não sei se está aí ainda trabalhando ou não, mas acho que sim. E ele era o eletricista-chefe. Então, como tinham muito trabalho, eles contratavam freelancer. E você se candidatou ao Pichote? Que não tinha nada a ver com a Espiral, na verdade. Claro. Nada a ver. Pichote era uma produção que eu não me lembro se era da produtora do Babenco já. Provavelmente. Deve ser, né? Só olhando lá para ver. E aí fui lá para me candidatar e de cara foi assim, você já fez o quê? Eu falei, já tinha feito pelo menos mais uns 20 longa-metragens na boca. Quem estava te arguindo? Quem estava perguntando? Mirou! O Mirou? Mirou. Que depois meu amigo, ficamos amigos depois de muitos anos. Falou, tem aquele jeitão, aquele peculiar. Tem um problema aqui, que é o seguinte, a gente não tá pegando ninguém na boca, só pessoal de publicidade e tal. Porque isso aqui, eu falei, pô, vocês estão de brincadeira. E era verdade, aconteceu isso. Mas você acabou pegando? Não fiz. Não fez? Não fiz. Pura. Porque tinha isso. Não porque o Miron não foi com a minha cara ou não. Não, era uma determinação. Ou tinha lá alguma coisa assim na hora, essa politicamente correta não tinha. Eu falava na hora, não vai rolar. Desculpa, não vai dar e pronto, e acabou. E tudo bem. Por isso que com o técnico tinha. Não que isso fosse uma determinação do Babenco, do fotógrafo, ou do Miron. De repente o cara já tinha completado, agora falou, pô, não... Puxa o saco, sai da boca. Mas tinha essa brincadeira da... Aí quando você entra, você sente as diferenças de equipamento. Você tem uma coisa que é o seguinte, que você é um cara muito observador e um excelente técnico também. Então talvez você tenha sentido isso. Os argentinos vieram aqui, na época, muitos. Todos se concentraram no cinema publicitário, quase todos. E eles tinham uma luz um pouco particular. Eles usavam a coisa mais rebatida, coisa mais suave e tal. Você sentiu essa diferença de estilo entre entre o carcaça, o pessoal que você fazia na boca? Não estou falando de equipamento, estou falando de estilo. E o estilo dos fotógrafos, principalmente os argentinos na publicidade? Sim, eram muito mais elegantes, eram muito mais sofisticados que a luz, né? A coisa da suavidade, já que não era nem tão suave, mas já era muito mais suave na coisa. Por uma questão também de tempo das coisas, né?
você tinha em cena 1 minuto, 40 segundos e tal. Em cena, publicidade você tinha 10, 15 segundos dentro de uma coisa. Então, E os tinha equipamentos eram... mais ou menos similares, evidentemente que a publicidade tendo coisas melhores. Mas não era o equipamento que fazia de verdade a Isso. diferença. Era realmente o conceito É. do que os caras tinham de como iluminar determinada cena. Os ambientes também, o cenário, a cenografia, a direção de arte já era mais sofisticada também. Então, A direção de tudo arte isso. na Boca, esse era um capítulo da Boca um pouco difícil, né? Porque tinha que ter disponibilidade financeira para fazer. Então, e aí era muita locação, né? É. Você chegava nas locações e geralmente procurava a sua locação que se adequava mais ou menos para não gastar dinheiro com isso. Então, a interferência quase zero na arte, na coisa, era o que tinha, né? Na publicidade, não, né? Na publicidade já era feito para aquilo, então já era diferente. Né? De cara você criava um ambiente para aquela situação. Que era isso, né? Eu, por exemplo, quando entrei, acho que o orçamento de comercial, de um comercial, fazia 5, 6 filmes. Porque não, eu nunca lidei com dinheiro, nem sabia qual o valor. Mas você entrava, você tinha paredes, 4 paredes, uma móvel, tinha piso, tudo verdadeiro. Pô, fizemos filmes, vários filmes nas grandes produtoras, assim, com cenários pintados na Veracruz enormes, com degradês, com praias dentro do Foi cenário. acumulando coisas para o teu saber. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso foi realmente um passo. Esses fotógrafos que você trabalhou no comercial, quem eram os que você trabalhava mais ligado e cujo estilo era mais próximo do que você Na achava? época, os caras assim que mais filmavam em todos os lugares, né? E eles ficavam mais ou menos localizados nos mesmos lugares por conta do tempo que levava para fazer o trabalho. O comercial, essa coisa de, às vezes, meses. Dos argentinos, era o Rodolfo Sanches, o Pedro Lazzarini, o Jorge Solari, dos que eu bastante, tinha outros, mas os que eu mais trabalhei. E dos brasileiros era o seu Walter Carvalho, era como é que era? Meu Deus, fugiu o nome, deu um branco aqui agora, mas aqui. Enfim, mas eram os que mais trabalhavam na publicidade. Eu lembro de você fazendo muita coisa com o Lázaro, né? Com o Lazzarini. Sim, então aí foi mais ou menos uma equipe que a gente formou. Tal qual tinha o Rodolfo Sanches com a equipe dele, que faziam sempre as mesmas coisas. Com o Esmeralda e com o Maico. Com o Maico. E eu bastante com o Lazzarini também. Ele tinha algum assistente de câmera predileto também que ele levava? Quem? O Lazzarini. O Lazzarini, no momento, ele gostava do Jorge Pfister, gostava verdade. do Mazola, que foi um cara que trabalhou. O Joel, que hoje também é fotógrafo. Vários que trabalharam com ele. O Aníbal Fontoura também, que trabalhou com ele. Mas quem acho que mais trabalhou com ele foi o Mazola. Que foi um cara que mais... Acho eu... Não sei se ele ou se o Pfister. Então, você acompanha bem a evolução do comercial, né? O comercial também tem uma trajetória, né? Tem. De equipamentos e tal, né? Então, mas aí o que acontecia para mim, o que foi de diferente? Você vinha do cinema na Boca, onde você tinha um diretor, uma história e um tempo, uma ficção para fazer ali, né? Independente de ser só a pôr no chanchado. Né? Aí você vem para o comercial, para a publicidade, tá? Onde você começa a ver um mundo muito diferente e real do que era. Você vivia de verdade. Ali você ia filmar num lugar que era aquilo. Você foi lá por conta daquela estátua, ou por conta daquela piscina, ou por conta daquela mesa tal que está ali. Né? Na publicidade já era de você construía tudo em prol daquela pessoa ou daquela situação que ia acontecer. Então isso já te trazia já te traz uma grande diferença, né? Como a luz acompanhava. Então você entrava dentro de porque você não tinha esses estúdios também, você tinha galpões que eram feitos. Então vamos fazer uma luz aqui como se fosse um céu. Então você colocava lá
quantidade enorme de equipamentos, coisa que não te permitia isso. Isso eu nunca tinha feito dentro da Boca. E você está falando desses galpões que eram pré-som direto, que era um terror quando a gente fazia som direto desses galpões. Porque Não era impossível, porque tudo fazia barulho também, muito mais barulho do que faz hoje. Mas tudo, porque você não tinha uma blindagem, você não tinha um isolamento acústico, você não tinha nada. Eram realmente galpões onde você pendurava pano para isolar a luz, plástico para isolar a luz, a luz que entrava de fora, e depois se construía tudo ali dentro. Então você não tinha realmente uma coisa de estúdio. Tentava blimpar até o cenário, pô. Várias vezes, né? Aí foi se desenvolvendo a questão da manta de som, né? Que foi uma coisa que foi usada para ir absorvendo a reverberação, essa coisa. Você acha que aquele negócio que você mencionou na Boca, que trabalhavam assim, um pouco desprotegidos, na publicidade isso era menos? Ou você tinha mais? Nem tanto. Nem tanto também. Evoluiu também como mais rápido até, eu diria. Mas também não era assim, não. Eram outros tempos, né? Assim, a segurança... Repito, era impressionante como não acontecia nada. A quantidade de risco que se corria... Mesmo na publicidade? Mesmo na publicidade, imagina. Imagina, mas em várias situações embora se tomasse todos os cuidados, se pensasse em todas as possibilidades, mas era menos protegido do que precisaria ser. É engraçado isso aí que você está falando. Vamos pegar essa pequena equipe que você formou com o Lazzarini, vamos chamar, em vez do Mazzola, põe o Pfister. Ele mesmo era cunhado do Stanharo, ele vinha do longa da Argentina, e do documentário. Você vinha do longa, e o Pfister vinha do longa, que fazia os filmes do Mazzaropi. Isso. É engraçado como a publicidade e o longa-metragem, eles vão se fundindo em São Paulo, muito, né? A experiência do longa e do comercial é uma coisa que muito técnico teve, né? Que trabalhou aqui, ou que trabalha aqui. Porque hoje tem uma inversão disso, né? As pessoas, com essa coisa toda que mudou, com tudo que mudou, as pessoas da publicidade começam a fazer barulho aqui na publicidade e aí vão fazer o longa. Antigamente, não. Antigamente você tinha que fazer o barulho, fazer coisas legais para vir para a publicidade. Exatamente. Então isso era a fusão. Então nem todos também acostumaram ou gostaram da publicidade. Teve gente que voltou? Teve gente que nunca gostou, né? Teve gente que nunca se empenhou realmente em ficar na publicidade. Agora, eu te pergunto uma coisa. O primeiro amor é o longa, né? Foi. Não, você foi. Mas eu, na publicidade, nunca abandonei, na verdade. Eu sempre fiz e participei de todos os movimentos. Participei ativamente, enquanto técnico dentro da minha possibilidade, nesse novo cinema novo da Vila Madalena, quando foi aquela turma toda de filmes e tal. Você participou muito do cinema da Vila Madalena também? Fiz vários filmes lá com eles. Porque, com na verdade, Ulisses, você nunca foi contratado de uma empresa de publicidade. Você nunca foi funcionário, né? Não. Então você morava a sua vida como você... Na verdade, Exato. Você via como um porto, né? Você fazia um filme. Porque, na verdade, o que acontecia com a gente? Assim, eu sempre gostei de trabalhar mais com um fotógrafo. Embora tenha trabalhado com vários diferentes, mas eu procurava sempre ficar o máximo... Porque você vai começando a entender que é esse trabalho do gaffer. Que já era isso que eu queria, já era essa coisa que... Quando você começa a ter ideia, por exemplo, se eu já tenho... se eu conheço o jeito, se a gente discute um conceito e eu entendo isso melhor, eu dou vários passos sozinho, né, até precisar da interferência do diretor de fotografia e da resolução. Então, quer dizer, quando a gente chega no final das contas, está com 98% do caminho andado. Por quê? Porque eu estou entendendo, levando as considerações finais, pouca coisa, porque você já sabe como é que ele quer fazer aquilo, quando ele fala, pô, estou pensando em fazer dessa forma, assim, assim. Ó, vou buscar qualquer coisa parecida com uma referência para a gente usar nessa história, tal.
Eu já tinha isso na época, então eu ficava um pouco mais próximo, consequentemente, ele me chamava a fazer um próximo trabalho, e assim ia, até quando... Agora, quando você fala 98% do caminho andado, é a luz colocada. Ou pelo menos sabendo onde vai. Não, sabendo o que nós vamos fazer no filme, como nós vamos agir lá, não só a luz colocada, geralmente sim, isso já está no pacote, mas eu digo assim, de como, de que equipamento vai pegar, que tempo a gente tem para fazer as coisas, quanto de trabalho, de horas de trabalho, quantas pessoas vão precisar ou não e tal, antes de começar a trabalhar. Para quando começar a trabalhar, você dá esses 98% andando. Né? Tá. Essa que é a função. Eu tinha uma curiosidade de saber também, você na Vila Madalena, que filmes você participou, assim que você lembra? Que foram legais? Pô, eu fiz o Anjos da Noite. Puta, esse filme é um filme muito interessante. Foi do Wilson. O Zé Bob que fotografou? Foi o Zé Bob que fotografou. Eu trabalhei no Beijo, barra do C300 e tal, lá do Walter Rogério. Fiz aqueles curtas da Carla Camurati antes da retomada dela ir lá fazer fiz uns filmes do Augusto Cevá também, enquanto diretor. Do Chico eu não cheguei a fazer, com o Chico Botelho. Eu não fiz. Deixa eu lembrar aqui mais um. Tudo bem, né? Mas tem alguns. Não, fiz alguns, vários filmes lá. Cometeu uma injustiça aqui de esquecer de alguém. A publicidade, de repente, num determinado momento, ela começa a fazer menos parte da tua vida, né? Como o longa volta a crescer, no certo sentido. Sim, porque durante um período também. E aí passamos vários períodos, porque o nosso cinema tem vários momentos de renascimento, né? Ele cai, some, daqui a pouco, pô, a retomada, como eu citei agora, foi, pô, antes da... Deve ser a 7ª, 8ª, sei lá, quantas retomadas nós já tivemos, né? Quando retoma o cinema de longa-metragem, você começa de novo a ele se tornar uma coisa mais importante que a publicidade na sua vida? Pode-se dizer isso? Eu não sei se mais importante, mas me dava um pouco mais de prazer em fazer. Por quê? Sempre gostei mais da história, sempre gostei de ator, sabe? Gosto do clima, do ambiente, daquela coisa toda. E não desmerecendo nenhum outro modo, ou a publicidade, ou seja lá, a maneira de captar ou de fazer, não desmerecendo nenhuma outra, eu prefiro muito mais o longa. O ambiente, aquela coisa de criar uma atmosfera com uma linha, com você contar uma história. Narrativa com a luz. Isso que eu acho mais legal, que me dá mais prazer em fazer. Você volta ainda, nós estamos em pleno 35mm, né? Quando retoma. A retomada se deu com 35mm ainda. Volto fazendo 35mm. Eu fiz alguns filmes assim depois disso, com 35mm, que são aqueles amados e odiados, né? Por o mesmo filme na mesma... Lavoura Arcaica, por exemplo. Né? Trabalhei no Lavoura Arcaica, que é um desse tipo, ainda em 35. Quem fotografou mesmo o Lavoura? Walter Carvalho. Walter Carvalho do Rio. Isso. Né? Agora, você começa a crescer muito na profissão, Ulisses, né? Você começa a virar um cara requisitado fora de São Paulo, requisitado por outros fotógrafos importantes, né? Filmes importantes. Por conta, eu acho, muito dessa intenção e dedicação em fazer daquele filme, daquele trabalho, e fazer o melhor possível para que o fotógrafo tenha todas as condições, o diretor de fotografia, né, de pensar e enfim, de ter mais tempo para ele do que ficar preocupado com a equipe, como vai ser a luz, que luz que eu tenho que colocar ali. Então isso faz com que eu realmente comece a trabalhar com pessoas bem diferentes e de outros lugares também.
Você tem uma equipe de eletricistas hoje que trabalham com você? Sim. Isso também que eu acho importante, que também acho que faz falta, fez e continua fazendo. Talvez melhore um pouco daqui para frente. Mas eu acho que sempre você devia formar alguém. Uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre tinha alguém começando na equipe. Quantos você Eu acho tem? sempre importante isso. Várias pessoas, vários meninos que trabalharam comigo são hoje bons profissionais aí dentro do mercado, que estão aí. Eletricistas. Sim, chefes e trabalhando e bem e tal. Como eu, como outros da minha época, também ajudaram a formar. Isso é muito importante. Isso eu acho que tem que continuar. Assim, você tem que... Quantos são a sua equipe hoje? Não, normalmente, hoje, num trabalho médico, você não... Eu não passo das mesmas 4 pessoas. Eu mais 4 pessoas. Sim. De elétrica. Com a diferença de que se você tem eventos, Dentro do filme. você traz para Reforço. aqueles momentos. Traz um reforço para aquele momento. O que você exige de um eletricista que para trabalhar com você? Para quem for trabalhar comigo, ou for trabalhar para o mercado, para qualquer um, para fazer um filme, ou fazer um trabalho, seja ele o que for, ficção ou uma publicidade, acho que você tem que ter, procurar o conhecimento do que você está fazendo. Se é um comercial, por que acontece aqui? Por que essa cena é assim? Por que é escuro? Por que é claro? Por que está assim ou por que não está assim? Ou seja, essas informações você obtém. Tecnicamente, você tem que conhecer todos os equipamentos disponíveis, ou a grande maioria dos equipamentos, para poder lançar mão do equipamento adequado para aquela situação. Então, quer dizer, é absolutamente fundamental que você saiba o que você vai fazer. Digamos, é um exemplo, mas se você vai fazer um exterior noite com chuva, o que você usaria para fazer o contraluz dessa chuva para ela aparecer? Né? Então, quais equipamentos você tem à disposição? Que distância você tem? Aonde você está? Qual a quantidade de água que está caindo para que você precise esse ou aquele equipamento e tal? Isso você tem que saber o que você vai pôr ali atrás, procurar saber. Sim. Então, isso eu acho que... Não, é uma coisa. A outra coisa eu acho que é o interesse, né? Aquele interesse em fazer do dia a dia um aprendizado, porque uma coisa que é consequência dos tempos mesmo que vivemos, né? Assim, é tudo muito rápido, né? As coisas estão acontecendo muito rápido. Você hoje está fazendo um trabalho aqui e tal, mais ou menos assessorando ali no outro, dali um pouquinho em outro trabalho, você já é quem toma e decide, quem toma decisões e aí você às vezes não está preparado para eu acho. Como o digital entrou no seu trabalho? Se é que modificou? Eu, na verdade, a diferença maior que eu senti foi nas pessoas que lidam com os equipamentos. Acho que você... Um exemplo, o negativo. Você, no caso, o que eu mais gosto? Você ensaiava mais com o ator, você conversava mais a respeito Não, eu estou do dizendo que... na sua especificidade, na elétrica. Mudou alguma coisa? Ah, mudou. Mudou. Você tem hoje uma quantidade de equipamentos muito, muito, muito mais leves, muito mais... como eu diria? Mas, Não, o que mudou basicamente mesmo, na verdade, foi o seguinte. Você tem hoje uma quantidade de equipamentos que você tem à disposição de uma facilidade muito grande que te dá um rendimento muito grande, porque as câmeras te proporcionam uma capacidade, uma latitude muito maior do que tinha o negativo. esses equipamentos não teriam sido inventados se a gente continuasse com o negativo? Eu acho que não fariam. A evolução teria que ser muito maior, né? Porque a latitude, a capacidade dos sensores dessas câmeras é uma coisa que realmente cada vez menos você precisa. Não que não precise de luz. Isso também
é uma coisa que... Eu, por exemplo, não tive nenhum problema de adaptação, porque eu vinha acompanhando. Diminuiu a quantidade de luz, você acha? Diminui. Porque não é que diminui a quantidade do equipamento que você vai usar, na verdade. Assim, diminui tudo, o tamanho de tudo. Agora, por um outro lado, cresce a equipe. Porque você tem muito mais coisa para fazer do que tinha para fazer antes. Então, no digital, vamos lá, vamos fazer 30 sequências, 30... Sabe, cria-se uma quantidade de coisas para fazer e que não é assim, né? Porque o resto não mudou, só mudou o sensor, a capacidade de entender. E por um lado, às vezes, eu acho que em certos momentos é muito mais difícil hoje você fazer uma iluminação legal do que era. Porque qualquer luz incomoda. Então você passa a maior parte do tempo mais tirando a luz do que colocando. O que eu quero dizer com isso? Você tem que colocar interferências para ir tirando luzes de lugares que antigamente elas não chegavam a interferir. Hoje qualquer uma dessas interfere. Então, isso num exterior dia, por exemplo. Você sai, tem que fazer uma cabana se você quiser dar um volume, alguma coisa assim. Você coloca uma tela de celular, que aliás, hoje, né, você vai estar fazendo um filme, os atores vão me matar, mas tudo bem. Você está fazendo um filme, uma coisa, você quer ver a luz, não dá porque o cara está aqui no celular, a pessoa está aqui, aquela luz atrapalha legal, né? Então, mas que mudou tecnicamente, sim, mudou muito, muito. Hoje o advento do LED, e que ainda está em evolução, você tem equipamentos que você faz tranquilamente vários trabalhos. É incrível esse equipamento. Você acha que você conhece escolas para eletricista de cinema? Existe cursos para eletricista de cinema? Que eu conheço, tem no Senai agora tem um específico para isso, que é muito bom. É ministrado lá por amigos e conhecidos nossos que é sério. Que é sério, Ulisses, você nunca quis ser diretor de fotografia? Não. Nunca me passou pela cabeça, assim. Realmente, convites e incentivos não faltaram, mas eu nunca achei que fosse... O seu filho queria, né? Seu filho é diretor de fotografia. Ele é diretor de fotografia e muito legal. Já fiz 2 trabalhos com ele como gaffer dele. E vou fazer aí, futuramente, um ou outro que ele vai fotografar. Ele foi eletricista? Sim. A história dele Eu sou modelo antigo, né? Então, assim, me perdoem aqui o que eu vou dizer, mas é o que é verdade. Por ocasião da juventude dele, eu estava fazendo um trabalho, ia começar um trabalho, e ele quis parar de estudar e falou, vou parar de estudar e tal, porque eu quero fazer um curso de fotografia. Eu falei, que legal, mas você vai parar de estudar? Tem que parar, né? Porque fazer um curso, eu falei, tá legal. Posso te indicar. Tem um ótimo curso, você topa ir fazer? Eu topo ir fazer. Eu falei, então tá legal. Então, daqui a 2 semanas você começa um curso de fotografia. Muito legal. Você vai adorar. Dali 2 semanas eu levei ele para começar o Central do Brasil comigo, o filme do Walter Salles. Ali foi a primeira vez que ele entrou no set. Mas ali ele já queria ser fotógrafo. Então ele passou todo esse período, depois parou, voltou de estudar, parou, fez vários trabalhos comigo, mas sempre com a ideia de um dia chegar a fotografar, que é o que aconteceu. Que não é o seu caso. Você nunca... Eu nunca quis. Eu sempre quis ser o melhor cara que um diretor de fotografia pode ter. Eu acho que você é. Então... Que bom. Eu não sou fotógrafo. Mas eu continuo aqui, né, Hugo? Porque também é essa, né? Com esse monte de garotada que tem aí e tal, o pessoal, a gente tem que... Tem uma garotada boa, mas tem gente boa em todos os lugares, como também não tem, mas tem uma turma legal, hein? Maravilha, Ulisses. Obrigado, Hugo. Ótimo. Obrigado. Obrigado você. Imagina.